Na antiguidade, tínhamos já a linguagem e impressão de imagens em paredes feitas por pré-históricos. Depois vieram as pedras, as lascas de barro, os hieroglifos, as paredes de pirâmides, o tecido dos egípcios, o papiro, o papel ácido, o alcalino, o autocopiativo, o chauché, o de arroz, a cartolina e o papelão. E a nossa maravilhosa folha sulfite. Folha essa usada para uma atividade simples e comum hoje em dia, a impressão. Mas nem sempre foi assim. As impressoras do começo eram máquinas gigantes e pesadas, usadas só por empresas como jornais. Podemos citar a máquina de escrever, que para a época foi uma revolução. Imprimir instantaneamente era de fácil acesso e manejo, por ser pequena e leve. Bom, mas a primeira impressora mesmo foi essa, que surgiu em 1938, criada por Sexton Carlson. Porém, era muito lenta, podendo levar horas para produzir uma página. Em 1953, foi criada a primeira impressora de alta velocidade para a época. Essa impressora foi utilizada na Univac, o primeiro computador comercial da história. Essa impressora fazia a representação das imagens por meio de impacto. Então, a imagem não era muito nítida. Em 1983, a empresa Hewlett-Packard, em parceria com a Canon, criou a primeira impressora laser. Esse tipo de impressora utiliza um laser especial para a impressão. A qualidade em relação à tinta duplicou e foi solucionado problemas de impressão de imagens com muita tinta, que ficavam molhadas e escorridas antes de secar. Depois que fizeram a conexão USB, a impressora agora é conectada ao computador para transferência de arquivo para a impressão. Impressora jato de tinta. O tipo mais antigo e comum utiliza cartuchos de tinta para imprimir. Sua qualidade varia de baixo para médio. Impressora laser. Impressora com qualidade de imagem de boa a excelente, dependendo da marca. Utilizam lasers para imprimir. Essa foi a primeira impressora laser que entrou para o mercado pela HP. Mas agora vamos falar de uma coisa nova. Uma revolução. Uma tecnologia avançada. Impressoras que são capazes de imprimir qualquer coisa. Até comida, se você quiser. É isso mesmo, comida. As impressoras de hoje, chamadas de impressoras 3D, fazem uma representação de real de quase todo objeto desejado. Novas e modernas podem criar, por exemplo, essas ferramentas. Ou essa Torre Eiffel para decorar seu escritório. Como funciona? Bom, é só você tirar e criar um protótipo de desenho no computador, ajustar ele tridimensionalmente, depois passar esse arquivo para o computador e, usando o material desejado, ele reproduzirá com quase total perfeição o esperado. Bom, não é tão simples assim. Um desenho tridimensional é feito no computador usando softwares como Replicador G, Adobe Illustrator ou AutoCAD. Com o software da impressora, o usuário ajusta o tamanho e os detalhes do objeto que vai ser reproduzido. Depois, o desenho é enviado para a impressora 3D. A máquina seleciona o material a ser usado para criar o objeto. A impressora sobrepõe as camadas, enquanto a base de sustentação desce conforme o objeto é impresso, até que ele seja formado camada sobre camada. O tempo varia conforme o tamanho do objeto, e os materiais mais comuns para se usar é o plástico nylon, areia e cola ou aço inox. Essa é uma representação do que pode ser feito por uma impressora 3D. Mas não para por aí. As impressoras 3D vão muito além. Hoje em dia existem pessoas comendo alimentos produzidos por uma impressora, ou até mesmo sobrevivendo com um órgão ou parte do corpo impresso por uma dessas. Nessa representação, podemos ver que é reproduzido uma ferramenta comum em uma impressora 3D. Camada por camada, ela é feita e moldada, e tem a mesma dureza, consistência e eficácia de uma ferramenta de ferro comum.
Essa é a magia das impressoras 3D, a magia da tecnologia inovadora, o mundo em que vivemos e que não para de se reinventar.